Ok, então vamos lá. Exemplo número 2, tá? Então, exemplo número 2, a gente vai pegar um caso agora onde eu tenho que fazer realmente uma soma vetorial de forças, tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que mostrar a vocês como que está a distribuição de carga na situação que eu vou analisar. É uma distribuição de carga bidimensional. Eu tenho aqui um eixo XY, tá? Aqui está meu X, aqui está o meu Y. E aí eu tenho três cargas distribuídas, tá? Eu tenho uma carga aqui, ó, que é a menos Q1. Eu tenho uma carga aqui que é a Q2, tá? Que é positiva. E tem uma carga aqui que é a Q3, que é positiva também, tá? E aí eu conheço algumas coisas desse problema, tá? Eu conheço, por exemplo, que essa Q3 aqui, ó, ela tá a uma distância aqui que eu vou colocar de 10 centímetros. E essa Q2 aqui, ela está a uma distância que eu vou colocar aqui de 5 centímetros. Ok? E aí eu tenho também os valores da Q1, Q2 e Q3. Ok? Que aí eu não vou entrar agora nesse detalhe. Depois a gente fala quais são esses valores. Tá? Esses aqui são exemplos, exercícios que eu estou tirando do livro texto, tá? Então, não se preocupem muito com relação ao enunciado. A ideia é pegar isso daqui para a gente poder resolver junto, tá? Então, vamos lá. A situação que eu tenho é essa, ok? E aí, ele pode perguntar para você o seguinte. Ele pode perguntar qual que é a força resultante que está atuando em qualquer uma dessas cargas, tá? Não vai mudar o que nós vamos fazer agora, tá? Mas, inicialmente, eu vou calcular qual é a força resultante sobre Q3, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero a força resultante em 3, ok? Isso daqui é o que eu quero. O que eu quero determinar. Então, beleza. Para eu saber a força resultante em 3, eu tenho que saber duas coisas. Primeiro, haverá uma força devida a Q1 em Q3. Haverá uma força devida a Q2 em Q3. E essas forças, elas têm caráter radial, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, vai acontecer o seguinte, ó. A Q1 e a Q3 são cargas de sinais opostos. Então, eu vou ter uma força que é atrativa. Ela vai estar aqui, ó. Tá? Então, essa daqui é a força que a 1 faz em 3. Ok? Ok? É a força que a 1 faz em 3. E aí eu vou ter uma outra força, que é a força que tem aqui, ó, caráter radial. Lembra, ó, menor distância entre dois pontos, que está aqui. Que ela vai estar apontando, como as duas são positivas, elas vão estar se repelindo, tá? Então ela vai estar apontando nessa direção aqui, ó. Ok? E eu vou falar que ela é a força que a 2 faz em 3, ok? Então, no final das contas, eu tenho, né, uma situação. Eu vou puxar esse desenho para cá. Gente, antes tivesse canto com as canetinhas menor mesmo. Essa caneta de pregão aqui não funciona, não. Então, eu vou ter uma situação que é o seguinte. Aqui está a minha Q3. Eu vou ter uma F nesta direção aqui, ó. Uma F de 1, 3. Que está exclusivamente ao longo do eixo Y. E eu vou ter uma outra força que vai estar aqui, ó, certo? Que ela vai estar no plano XY, que é a F23, ok? E aí a resultante que eu quero determinar, ela tem essa cara aqui, ó. Faço um paralelo aqui, ela tá aqui, ó. Essa daqui é a força resultante, certo? É aquela ali, ó. Essa daqui é a FR de 3, certo? Então, como que eu vou somar isso? Eu posso somar isso de duas maneiras diferentes. Eu posso determinar o módulo da F13, o módulo da F23, saber qual é o ângulo entre elas, fazer uma análise geométrica aqui para determinar qual é o ângulo entre elas e fazer essa soma aqui, como a gente faz soma de vetores lá no comecinho da Física 1, lá na geometria analítica, né? Posso fazer daquele jeito, né? O módulo da F3 será a raiz do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo cosseno do ângulo entre eles, etc e tal, tá? Mas eu particularmente não gosto disso. Eu gosto de escrever agora, nesse caso, a F13 da forma vetorial, a F23 da forma vetorial, e aí eu somo as duas muito mais tranquilo. Eu somo o x com x,
o y com y, e aí eu tenho uma força vetorial de uma forma mais tranquila. E se eu quiser saber o módulo disso, basta eu levar os membros ao quadrado e eu tenho esse resultado, tá? Então vamos começar com a F13, que ela é muito mais simples, que ela está ao longo de y, tá? Então vamos escrever a F13. Então vou fazer o seguinte, ó. A f de 3 vetorial, ela vai ser o quê? Ela vai ser o k, a q1, a q3, lembrando que uma delas tem sinal negativo, que é a q1, tá? Então a q1 tem sinal negativo, fica para cá, ok? E aí aqui eu tenho o meu r ao quadrado, que é a distância entre eles. E onde que ela está? Ela está na direção de j, ok? Então, se eu estou falando que ela está na direção de j e eu já considerei o sinal da Q1 aqui, ó, então menos j, tá? Então ela já está apontando para o lado certo quando eu faço isso, ó. Percebe? Porque na lei de Coulomb, na verdade, o que eu entro aqui é com o módulo da Q1, módulo da Q3, tá? Se eu for fazer essa notação na forma vetorial. Então, como ou eu insiro o sinal aqui ou eu insiro o sinal aqui, tá? Eu tenho que observar, na verdade, para onde que ela está apontando. Se o y positivo está para cima, ela está apontando para baixo, já está descrito corretamente, menos j. Ok? Então, beleza. Aí está a f de 3, eu sei a distância entre elas, já já eu revelo qual que é o valor da carga, mas vamos deixar ela assim por enquanto, ok? Para esse r aqui diferenciar do outro r que eu vou trabalhar, tá? Do outro r que eu vou trabalhar, como ele é ao longo de y apenas, tá? Eu vou chamar ele de y e não de r, tá? Porque ela está aqui, ó. Tá? Ela é justamente esta coordenada aqui, ó, 10 centímetros. Está ao longo do eixo y apenas, ok? Então eu vou escrever da seguinte forma, ó. Então eu vou escrever a minha f de 3 como sendo menos k q1 Q3 dividido por y ao quadrado em j, ok? Então guarda ela aqui, ó, tá? Vamos guardar ela e vamos escrever agora a f de 3, tá? Então quem que seria a f de 3? A f, meu Deus, a f de 3 na forma vetorial, ela seria k o Q2, o Q3 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ok, e aí o drama é, para onde que ela está apontando? Ela não está nem em x nem em y, tá? Nem em x nem em y. Ela está apontando, nesse caso, para aquele r vetor que a gente comentou, tá? Para aquele rzinho vetor que a gente fala que ela tem direção radial, mas ele pode ter qualquer componente, x, y, z, tá? E aí a gente precisa saber quem que é esse r vetor aqui, tá? Beleza. Outra coisa que eu preciso saber é qual que é a distância entre elas. Qual que é a distância entre elas? Então, qual que é a distância entre elas? A distância entre elas, se eu olhar nesse desenho, é essa distância aqui, ó. Ó. E esse desenho, ele forma justamente um triângulo retângulo que me dá o seguinte, ó. Essa distância aqui é a distância y, que eu já havia comentado. Essa distância aqui é a distância em x. E isso daqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que vai valer quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Teorema de Pitágoras. Tá ok? Então, é essa distância aqui que eu tenho que jogar aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos jogar ela ali só para a gente ver como é que fica inicialmente. Tá? Mantendo isso daqui por enquanto. Então, o f de 3 será k q2 q3 dividido por essa distância que eu tenho que colocar ali ao quadrado, r vetor. Tá? Então, tá. Então, qual que é a distância mesmo? A distância é o seguinte, a distância é x ao quadrado mais y ao quadrado a meio. Lembra disso? Isso vem lá do Teorema de Pitágoras, ó, que falava que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? Então, se é a hipotenusa que eu quero, então fica a raiz de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui, como eu estou a meio elevando ao quadrado, isso daqui vai acabar saindo da raiz. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer aqui no cantinho embaixo, vamos ver se cabe na folha.
f de 2, 3 será então, na forma vetorial, k q2 q3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado r vetor. Ok? Então, essa daqui é a nossa F3. Não está pronta ainda porque eu ainda não escrevi quem é o R vetor. Se eu escrevi a F13 como sendo J, eu tenho que escrever esse cara aqui como sendo IJ, tá? E aí, quem que é esse meu R vetor? Vamos escrever quem que é esse meu R vetor, tá? O R vetor, se vocês se lembram disso, o R vetor, cujo módulo vale 1, ele é o vetor R dividido pelo módulo do vetor R, tá? E quem que é esse vetor R? É o vetor que aparece aqui, ó. É o vetor que aparece aqui, ó. É o vetor que somado vai dar isso daqui, tá? Então, vamos escrever melhor isso daqui. Vamos escrever o seguinte, ó. Eu não tenho aqui o meu eixo x e y. O que eu estou querendo é encontrar um vetor R que está aqui, ó. Esse daqui seria meu R vetor, certo? Seria isso aqui. Ele é o resultado do quê? Ele é o resultado da soma deste x aqui, ó, do menos i, numa quantidade menos i, com uma quantidade j. Quando eu somo esses dois aqui, ó, né? O desenho não ficou muito bom, mas o que eu vou obter é isso daqui, é o R vetor, tá? Opa, desculpa aí. É o R vetor, certo? Ele vai estar aqui, ó. Compreende isso? Então, o meu R vetor, ele vai ser alguma coisa em menos i mais alguma coisa em j, tá? Quanto? Os valores que eu havia colocado aqui, ó. 5 e 10, tá? Porque eu estou atrás do R vetor. Eu ainda não estou trabalhando com o vetor unitário, tá? Então, quem que é este... Quanto que vale este i? Este i vale x. E este y... E esse j vale y. Ok? No caso ali da figura, 5 e 10. Tá? Então, tá bom. E aí, quanto que vai ser o módulo? O módulo do meu R será x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso daqui a meio, certo? Que é o quadrado desse mais o quadrado desse, extrai a raiz, aí eu tenho o módulo, tá? Eu não sei se vocês se recordam muito bem disso, mas se vocês pegarem o capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3 do livro de Física 1, tem uma revisão básica lá sobre vetores unitários, e eu posso deixar aqui no canto um videozinho sobre vetores unitários para vocês darem uma olhada depois, tá? Então, beleza. Então, ok, então vamos lá. Voltando aqui, quem que é o meu R vetor? Meu R vetor será o meu R, que está ali, ó, menos xi mais yj dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a meio. Ok? Então, beleza. Então, eu vou pegar este sujeito aqui e voltar lá no meu F. Voltar nesse meu F aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ajeitar a folha aqui, que ela começa a andar. Então, eu tenho aqui, ó, o meu f de 2, 3, ele será igual a k q2 q3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o r vetor, que deu isso aqui. Então, vai ficar menos xi mais yj, né? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a meio, né? Então, bases iguais, soma-se o expoente, meio mais 1 vai dar 3 meios, certo? Então, vai ficar assim, ó, f de 2, 3 vai ser igual a k q2 q3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios, que multiplica isso aqui, ó. Menos xi mais yj.
Pessoal, eu estou fazendo isso daqui tudo algebricamente porque eu não sou muito fã de ficar substituindo os valores, né? Quem já fez outras físicas aí comigo, física 1 ou física 3 eventualmente, sabe que eu resolvo tudo dessa forma. Mas se vocês quiserem, nos exercícios que forem passados, já substituindo os valores desde o início, pode fazer. Eu só não acho bonito, mas dá para fazer também. Pode fazer, pode fazer. Eu não faço porque é uma que eu não gosto, porque assim eu consigo ver qual que é a dependência da f, eu consigo ver se eu estou indo para um caminho certo. Se aqui tivesse só números, provavelmente eu me perderia, tá? Mas eu entendo que tem pessoas que preferem trabalhar com os números, que acham mais simples do que ficar carregando esse monte de letras, tá? Pode fazer desde o início. Se você estivesse fazendo desde o início numérico, por exemplo, eu não estaria com esse valor aqui, nem com isso daqui aqui. Eu estaria com alguma coisa que teria módulo 1 e J, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, eu vou separar isso daqui na contribuição IJ, tá? Da F23. Então, vai ficar o seguinte, ó. F23 vai ficar tudo isso daqui e tudo isso daqui YJ, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar K, Q2, Q3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios negativo x e mais k q2 q3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios j, tá? Então eu tenho um f que depende de j e tá coerente, porque se você olhar no seu coisa aqui, ó, ele está apontando realmente para menos x, para menos i, ó, tá? E está apontando para j positivo. Então ele tem uma parcela que aponta para i negativo e uma parcela que aponta para j positivo. Ok? E aí o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que somar com a minha f de 1,3, que está aqui, ó. Então eu vou acabar somando os valores ao longo de j, tá? E vai ser uma soma de algo positivo com algo negativo, né? E faz sentido, porque olha só, eu tenho aqui, ó, a f de 1,3 para cá, para o lado negativo, e eu tenho a outra parcela que está para o lado positivo. Então ela vai ser menorzinha em y, com contribuição maior em x, tá? Então vamos lá. Então vai ficar o seguinte. A força resultante, ela será igual a F de 1,3, né? Mais a F de 2,3. Ok? Então, a minha força resultante, ela será igual a F de 1,3. Deixa eu achar ela aqui. Calma lá. F de 1,3 vale isso daqui, ó. Menos K Q1 Q3 dividido por y ao quadrado. A f de 2,3 vale K... Peraí, isso daqui em J, perdão. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso daqui é J. Isso daqui é J. Vai ser K... vou inverter aqui para ficar próximo, tá? Q3 em J dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios menos k q2 q3 x em i. Faltou um y aqui, tá? Faltou um y aqui, faltou um y anteriormente quando eu estava fazendo, tá? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios. E aí agora eu vou ter o seguinte, o meu f resultante, ele será igual. Aí eu vou separar o i do j, tá? Vou ficar com contribuição i e uma contribuição j no meu f resultante. Ó, eu tenho k, que é comum em todos os termos. Eu tenho Q3, que é comum em todos os termos, porque ela é a partícula na qual eu estou calculando a força. Então, para simplificar, eu vou colocar aqui, ó, K Q3, ok? Aí, beleza. Aí eu abro um colchete e aí eu vou ficar com o seguinte. Primeira no I.
No i vai ficar uma parte negativa que vai ser o seguinte, vai ser menos x, certo? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios. E aí ele vai estar multiplicando o Q2, ok? Isso daqui em i. E aí em j eu vou ter o seguinte, em j eu vou ter mais, certo? Vou abrir um parênteses aqui, porque vai ficar dois termos. Não sei se eu vou conseguir simplificar muito isso. Aqui eu fecho, tá? Isso daqui vai dar em J, certo? Aí de J vai ficar a parte positiva primeiro aqui, ó. O KQ3 ficou para fora, então vai ficar o YQ2 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios, menos o Q1 dividido por y ao quadrado, certo? Aqui eu poderia fazer o mínimo múltiplo comum, tá? E tentar fazer uma simplificação desse termo aqui. Daria mais uma contaiada para frente. Mas eu não tô a fim de matar ninguém de tédio hoje, tá? Então eu vou parar por aqui. Isso daqui seria a minha força resultante, tá? Força resultante em 3, tá? Na partícula 3, ok? Isso daqui poderia ser calculado de maneira análoga tanto para Q1 quanto para Q2, tá? Eu posso substituir agora todos os valores. Eu sei quanto que vale x, eu sei quanto que vale y. O exercício fala quanto que vale Q1, Q2, Q3, mas isso daí não, para quem não vai substituir valor, que é o meu caso. Eu vou colocar para vocês aqui, se vocês quiserem chegar no resultado. Calma lá. Calma lá. Então, vou colocar aqui, ó. A Q1, ela vale menos 50 nanocoulomb. A Q2 vale 50 nanocoulomb. A Q3 vale 30 nanocoulomb, tá? Aí o Y vale 10, o X vale 5 centímetros. E é isso. Beleza? Tá, e ele chega numa resposta final, se vocês quiserem substituir depois, não tem a resposta final aqui, mas é só substituir os valores. Substituir quem é Q1, Q2, quem é Q3, e os X e o Y. Lembrando que o K tem um valor de constante, aí vocês conseguem determinar qual que é o sinal final, beleza? Tudo bem? Então tá bom, pessoal, paramos por aqui.